Com vocês, muito boa noite. E aí, como é que vocês estão? Então, vamos entrar já para o nosso 27º episódio aqui do Faculcast. E com muita honra, né? Então, já vai lá, deixando aqui, ó, manda os coraçãozinhos para mim subindo aqui, que eu adoro ver os coraçãozinhos subindo. Ah lá, minhas amigas, que chique, adoro. Já encaminha esse vídeo para alguém, tá? Que vocês querem que assista, aprenda mais um pouquinho. E vão me falando como é que tá a conexão, se tá tudo bem, como é que vocês estão. E já, pessoal, acho que eu entrei um pouquinho tarde, né? Mas queria estar me apresentando. Então, meu nome é Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E esse podcast tem o intuito de ajudar pessoas a amenizar as dúvidas daqueles que estejam buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Então, de alguma forma, eu vou trazer participantes aqui comigo para a gente falar sobre algum curso, ou sobre alguma área, sobre qualquer coisa que te agregue de alguma forma e te influencie a fazer algo novo, tá? Então, o pessoal que está assistindo a gente lá pelo YouTube, seja muito boa noite, né? Boa noite não, depende do dia que você está assistindo e da hora. Mas eu espero que você também esteja no Instagram assistindo a gente no ao vivo. Mas se não, meu muito obrigada, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e vai assistindo os outros vídeos, que tem muitos vídeos legais. E também faça parte do nosso Instagram, tá bom? Vai lá, comece a seguir a gente para você não perder nada, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E também quem está nos ouvindo, muito obrigada, que é o pessoal do Spotify, o pessoal da Amazon, de todos os lugares que a gente está. Então, meu muito obrigada. Venha fazer parte do nosso canal, do nosso Instagram, pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Pessoal que tá na live são, obviamente, a melhor parte, eu acho, porque vocês assistem em primeira mão tudo que tá acontecendo. E vocês conseguem mandar perguntas, então, ó, deixa aqui seu comentário, manda aqui, ó, o que vocês estão achando das lives. Já vamos chegar no nosso 30º episódio, acho que é isso, se não estiver enganado, 30, acho que é isso. Nosso 30, entendeu? Então, vamos 30 aqui no Instagram, no Spotify, em todas as plataformas. E vocês podem estar fazendo perguntas para a nossa convidada e a gente vai estar respondendo durante a live, tá bom? E uma coisa que eu queria estar falando é que quem foi lá ganhar o copo na segunda-feira lá da Pedidos, porque eu ganhei, eu estava lá, entendeu? Então, para quem ainda não sabe, né, nossos parceiros, a Pedidos, está com a gente em mais uma live, tá? Então vai lá, faça seu pedido, marca a gente, tá? Seu delivery com comodidade. Bem na sua casa, ó, chega rapidinho, entendeu? Então vai lá, tira uma foto, peça sua janta para assistir a gente e marca, tá? Marca a gente, a Pedidos. Ah lá, o meu tá aqui na mão, tá vendo? Ó, todo mundo que tava lá com a sua vassourinha, tava lá, ganhou o melhor copo, ó. Lindíssimo. Então, ó, quero ver todo mundo tirando uma foto, marcando a gente, pedindo sua jantinha maravilhosa, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Queria estar falando um pouquinho da nossa convidada dessa semana, que é a Mariana Amaral. Ela é engenheira florestal, nascida no Rio Grande do Sul. E em 2009 veio aqui para Três Lagoas. Passou por uma mudança brusca, longe da família. Mas em 2010 começou sua missão aqui. Ela foi convidada a participar do leilão da Rede Feminina de Combate ao Câncer e desde então abraçou essa causa. Já prestou vários trabalhos voluntários, foi vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Comissão da Mulher. Atualmente ela é inspetora do CREA, voluntária e membro da diretoria do Educa. Então vou estar convidando a nossa participante. A gente está conversando um pouquinho. Olá! Muito prazer, Carla. Tudo bom? Tudo bem, Mariana? Muito prazer. Queria estar agradecendo já, assim, de início, sua participação. É com muita honra ter você aqui pra gente.
Agradeço mais uma vez. Eu sempre falo que é clichê no início, a gente está agradecendo, mas quem vocês fazem parte do nosso canal, então é incrível quando alguém topa fazer parte, participar aqui da live. Então, meu muito obrigada, viu? E Mariana, já queria perguntar, como que tá a conexão? Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Tá ótimo. Vocês estão conseguindo me Então, ouvir tá bom. também? Perfeito. Então, tá ótimo. Mariana, já queria perguntar, quem é a Mariana? Se apresente pra gente. Eu digo que é tão fácil falar de profissões e falar dos outros e dar até aula é uma coisa mais fácil. Agora, falar da gente é um pouquinho mais complicado. Eu sou uma gaúcha Sim. que, por força das circunstâncias na época, eu trabalhava no Rio Grande do Sul e a nossa empresa foi com o Mato Grosso do Sul. E viemos de mala e cuia, como diz os gaúchos, né? Viemos para Três Lagoas, fomos muito bem recebidos. Eu digo que eu já sou treslagoense de coração, adoro essa cidade, adoro o clima e principalmente as pessoas daqui. A gente é muito feliz e muito realizada, eu sou muito realizada profissionalmente nessa cidade. Que linda. E é muito bom que você falou que a cidade te recebeu de braços abertos. A gente vai falar um pouquinho disso depois, viu? Então, tá bom. É, Mariana, como que você era quando criança? quando criança, eu venho de uma família de 5 irmãos. Então, eu digo que Nossa, eu fui abençoada na minha infância, sabe? Eu tive uma infância, como eu digo, de historinha de contos, de fada, sabe? Com pai, mãe presentes, extremamente participativos e com uma família, minha família é muito unida, mesmo eu estando longe, que eu sinto bastante falta. A tecnologia hoje em dia nos aproxima muito, né? Assim como essa live está sendo possível, sim. a gente consegue estar pertinho da família, todo dia. E a minha infância foi muito tranquila. Eu morava numa cidadezinha do interior, bem do interior do Rio Grande do Sul. Meu sotaque é bem tanto tempo, eu não perco esse puxado do E, porque é do interior do Rio Grande do Sul. E quando pequena, eu Entendi. já tinha o contato muito com a natureza, eu já ia para fora, como a gente diz, né? Minha avó tinha propriedade rural, então a gente ia sempre passar férias, finais de semana, estava sempre para fora. Então esse contato com a natureza sempre fez com que eu tomasse a decisão de que quando eu fosse escolher a faculdade, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada com o meio ambiente, eu queria que fosse alguma coisa relacionada diretamente com a natureza, com essa liberdade que a gente tem. Entendi. E é disso que eu ia falar agora na próxima pergunta. Quando é que você decidiu fazer engenharia florestal? Teve influência da família? Não, pelo contrário. Eu fiz vestibular em 1996, faz muito tempo. Nossa, É, naquela época, o curso de engenharia florestal, ele não tinha esse reconhecimento todo, principalmente lá no Rio Grande do Sul, porque aqui a gente tem essa cultura de florestas. Lá no Rio Grande do Sul, apesar do curso ser o terceiro mais antigo do país, que eu fiz em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, o entendi. pessoal não conhecia muito esse profissional, não se falava muito no engenheiro florestal. Muitas pessoas falavam assim para mim quando eu conheci o curso, que tinha um amigo que fazia, e as pessoas diziam, tu vai ser guarda? E eu disse, não, gente, não tem nada a ver com guarda florestal. E eu sofri na época um certo preconceito, porque Isso que eu ia eu perguntar. era uma boa aluna, assim, e o vestibular de Santa Maria é bem concorrido. E aí as pessoas Entendi. porque o curso de engenharia florestal não era um curso tão concorrido perto de outros mais requisitados, que até hoje são, né? E quando eu falava assim, Uhum. e quando eu fui procurar, pesquisar, quando eu fui me aproximando, né, no terceiro ano, o que que eu vou fazer? Que a gente faz testes vocacionais, a gente procura para dar um norte, porque eu acho que a gente entra muito cedo na escola e sai muito cedo. Muitas vezes a gente Sim. escolhe uma profissão na emoção. E a gente não tem certeza. E a gente vê muito isso hoje em dia, porque os jovens, eles começam um curso e eles mudam para outro, e isso faz anos, não é agora, né?
Mas quanto mais novo, como eu digo, a sim, gente não tem maturidade para escolher uma profissão, como eu digo, para levar para o resto da vida. E às vezes a gente se encanta com as é, profissões e na prática não é bem assim como a gente sonhou, como a gente imaginou. Por isso eu acho assim, ó, maravilhoso o trabalho que sim. vocês fazem, esse canal de vocês, de ficar Obrigada. mostrando, porque daí a gente enxerga a realidade como ela é, porque estou ouvindo de alguém que Sim, fez a opção e que continua na área, sim, eu acho muito importante. E eu fui começar a sim. pesquisar. Eu sempre fui das exatas. Eu sempre fui das matemáticas, amo física, inclusive uma época eu prestei vestibular de novo, comecei a cursar física na Federal também, junto com Que a engenharia legal. florestal. Então eu sabia que eu queria algo relacionado às exatas. E eu pensava muito nas engenharias. Entendi. Quando eu descobri que existia a engenharia florestal, foi amor à primeira vista. Eu disse assim, eu vou juntar o lado da matemática, das exatas, que é o que eu me identificava, trabalhar com a natureza, de estar no meio ambiente, de estar em lugares diferentes, de estar. Por quê? Porque o nosso curso, claro que a... daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, as possibilidades são muitas, né? São inúmeras possibilidades. Mas tu tem Sim, a possibilidade de estar um dia em cada lugar. Um dia tu tá no campo, outro dia tu tá no escritório, outro dia tu tá. Então, assim, ó, ele movimenta muito, ele é muito cinético, né? E isso dá uma satisfação sim. muito grande. Quando eu descobri, eu disse assim, eu vou Que fazer esse curso, incrível. eu tenho certeza. Fizeram esse curso para mim, eu consegui juntar duas paixões em um curso só. E eu conversei com a minha família. E a minha mãe dizia, faz o que tu quer, né? E o meu pai já dizia, tem certeza? Tu sabe o que é essa engenharia florestal? Onde é que tu vai trabalhar? Sabe aquela preocupação? Por que tu não faz? Tu tem capacidade? Sim, E eu, não, eu vou fazer isso. Eu deixei todo, porque Santa Maria é um caderno que tu preenche, né? Para te fazer o formulário de inscrição, tu responde, sei lá, acho que umas 5, 6 páginas. E eu deixei só para marcar o curso no último dia, quando eu fui pagar o boleto no banco. Né? Antigamente era, não tinha Pix, era boleto no banco. E quando eu fui pagar o boleto, eu disse assim, ah, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o meu coração manda. E aí que eu incrível. passei no primeiro vestibular, e aí, assim, de lá para cá, eu digo, cada dia eu me encanto mais. E Três Lagoas fez a diferença na minha vida, assim, ó. Eu vi o quanto os engenheiros são reconhecidos aqui. Eu vi quanto o mercado de trabalho para nós é muito propício. As oportunidades são muito grandes, sabe? Aqui as pessoas Sim, reconhecem, devido às fábricas, né? Que Dourado, Suzano, as pessoas reconhecem o engenheiro florestal, elas valorizam o engenheiro florestal muito mais do que nos que outros lugares. incrível. Apesar de que já está mudando, as pessoas já estão reconhecendo, já é uma das profissões, como todo mundo fala, é uma das profissões do futuro, continua há alguns anos sendo profissão Sim. do futuro, mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito realizada, assim, eu senti um orgulho maior quando a gente sai aqui na rua, né? Ah, o que tu faz? Sou engenheira florestal. Ah, sabe? Isso não, lá no sul, não tinha isso na época que eu me formei, nem muito menos na época que eu ingressei. Entendi. E nós éramos muitas poucas mulheres. Entendi. Uma coisa legal que você falou, que é você tem se encantado que a engenharia foi feita para você, né? Quando eu conheci a minha engenharia, que é da produção, eu falei, nossa, é isso. Fizeram para mim, tenho certeza. Certeza. Porque era assim, juntou tudo que eu gosto, igual você falou, juntou tudo que eu gosto em uma só engenharia. É uma alegria. E é incrível. É, Sim, tu se identifica com coisas assim no dia a dia que fazem toda a diferença, que tu vai trabalhar feliz, né? Que quando tu resolve alguma coisa, é, quando tu descobre algo novo, fica tão, tu se emociona ainda, tu não perde aquele brilho no olho todo é, dia, né? Não vira uma rotina, é muito sim. bom. Sim, e falando já da graduação, né, na época da sua graduação, você se lembra assim de algo que te traz uma lembrança muito boa daquela época? Primeiro dia de aula, não esqueço nunca. Nosso professor, já era falecido, o Juarez. Nossa primeira aula era de iniciação e ele foi dar uma palestra, iniciação à engenharia florestal. E ele chegou na sala de aula e disse, ele já era um senhor, ele é da primeira turma de Santa Maria, e ele chegou na sala de aula e disse assim:
vocês estão no melhor curso do mundo. Aquilo foi tão assim, era tudo que tu queria escutar, né? Foi assim, ó, eu nunca esqueço do meu primeiro dia de aula, nunca, das palavras dele, do incentivo dele, porque as engenharias têm um nível de desistência ainda um pouco alto, né? As pessoas começam e elas acabam desistindo no início do Sim. curso. Então, assim, ó, ele incentivava, sabe? Ele mostrava que tu estava no lugar certo, que aquela era a melhor profissão do mundo. Eu sempre brinco, eu nunca me esqueço dele. Foi um grande mestre, como eu digo. A gente tem que aprender a valorizar nossos professores, aqueles que têm vontade, que estão lá porque querem, porque gostam e têm o prazer de ensinar e dividir o conhecimento. E eu tive ótimos professores no meu curso, graças a Deus. Incrível. A gente teve um professor, já teve vários aqui, vai ter vários também ainda, se Deus quiser. Mas a gente teve um professor semana passada e eu até brinquei com ele durante essa semana que eu falei para ele, eu nunca imaginei estar entrevistando um professor, porque é um professor que eu tenho que fazer matéria ainda com ele, né? E aí eu falei para ele durante a live, eu falei, é uma sensação de, nossa, dever cumprido, sabe? De falar, nossa, ele é meu professor, que arraso, e eu tenho honra, sabe? De falar, pô, ele tem me ensinado muito e não é só em sala de aula, sabe? E eu acho que é isso que a gente leva depois, né, da faculdade. É verdade. E a gente na faculdade, eu digo assim, nós aprendemos muito, né? Durante o curso inteiro, com os professores, a gente estuda muito, a gente aprende muito. Mas Sim, eles ensinam depois a tu buscar, e esses mestres, eles deixam a porta aberta. Então, por mais que tu não saiba um determinado assunto, por mais que tu tenha dúvidas, eles têm uma experiência muito grande. Tu sabe que tu pode pegar o telefone, antigamente a gente mandava e-mail, nem era telefone muito, né? Mas e tu pode procurá-los, que tu vai saber que eles vão te orientar aonde, se eles não sabem, aonde encontrar as informações corretas. Eu digo, essa porta aberta dos mestres sim, faz toda a diferença também na vida profissional e no início, né? Que a gente sai meio cru. com certeza. Com certeza. E falando assim ainda da faculdade, teve algum momento que você assim, ai, pensou em desistir? Como é que foi essa dificuldade? No nosso curso, a gente sentia no início, isso está mudando muito, mas a gente sabe que existe até hoje, né? Existem ainda certos preconceitos contra as mulheres. E o curso das engenharias é mais voltado para os homens. Né? As pessoas ainda, se tu for pegar o número de homens e mulheres nas engenharias, ainda o número de homens que entram e que querem é muito mais alto. Está mudando, né? Está Sim, chegando aos 50-50, mas ainda é muito alto. E na minha época era bem alto. E na Florestal, então, eu era imagino. unânime. Nós éramos pouquíssimas. Da turma de 44, nós entramos 6 mulheres. E nós formamos Nossa, só 3. Dessas 3, uma abandonou a carreira. Então, assim, sabe, a gente meu fica, Deus. a gente fica um pouco triste, mas no começo era. Só que eu não senti nunca preconceito por parte dos colegas. É que as pessoas pensam, né, por ter que ir a campo, por ter que, às vezes, como a gente tinha aulas nas flonas, que são as florestas nacionais, que a gente ficava lá 15 dias trabalhando no meio do mato, chovendo, frio, sabe, aquela coisa meio rústica, meio bruta, e ficar, porque na flona é floresta Sim, nacional, são matas nativas, são matas fechadas, que a gente ia para fazer estudos, levantamentos. Então, que eu trabalhei no inventário florestal, no levantamento, né, no inventário florestal do Rio Grande do Sul, na época, que foi feito em todo o Rio Grande do Sul. meu E os Deus. alunos trabalhavam, quem quisesse, né? Mas era uma experiência incrível. Sim, Então, a gente ia para o meio do mato de manhã cedo mesmo e ficava lá até o sol ir embora. E, como eu disse, era beleza. sanduichinho, uma banana, era o que tinha. A gente deixava para jantar mesmo Sim, no acampamento, sabe? Então, assim, muitas mulheres acabavam desistindo por não terem se acostumado desde a infância, não terem tido uma criação. Então, assim, é meio bruto um entendi. pouco para quem vai para essa área. Mas hoje em dia a nossa área é muito ampla, então tem muitas pesquisadoras conceituadas, existem muitas administradoras, como eu digo, gestoras de empresas, mas a mulher, como eu digo, as Maria Butina, que a gente se chama de Maria Butina, né? Que a gente bota a botina e vai para o mato. Que chique.
As Marias Butina, elas estão aumentando cada vez mais, porque a gente sabe que nós somos iguais em tudo, na capacidade, na Sim, competência, na força, só que a gente está precisando mostrar que mulheres vão longe nessa profissão para incentivar outras a sim, continuarem, porque dificuldades a gente tem em todas as áreas, né? em qualquer lugar. E perrengue a gente vai sofrer às Sim, vezes e não tem problema. Mas em nenhum momento eu pensei em largar a florestal durante o curso inteiro. Mesmo fazendo física sim. e amando física, que eu já dava aula na época, eu dava aula em cursinho pré-vestibular de física, dava aula particular, mesmo tendo dando aula e estando numa outra área, eu nunca pensei em desistir da florestal. Eu sempre, sempre gostei. Mesmo naquelas disciplinas que parecem meio chatas, que a gente não se identifica muito, tudo bem, a gente vai levando e continua. É, Que incrível. Um comentário que eu queria fazer, quando a gente estava lendo, né, sobre você, mulher, você não para? Você não para. Eu falo que aqui a gente já teve, assim, várias mulheres de várias áreas e tal, só que eu me surpreendo cada vez mais, porque vocês não param. Quando eu acho que eu faço bastante coisa, vem vocês. não, somos todas. Nós somos uma legião de mulheres aí que a gente vai. Meu Deus! Eu acho que é da genética, da criação. Não tem uma explicação para quê. Mas eu acho que as mulheres elas são multitarefas, né? Antes elas cuidavam dos filhos, cuidavam do marido, cuidavam da casa. Depois elas foram para o mercado de trabalho. Aí elas começaram a cuidar, porque a gente tem esse lado um pouquinho mais cuidadoso e afetivo, que é da natureza da mulher, né? Então a É, gente vai abraçando as causas sim. e quando tu vê, tu tá envolvida com todas. Tu começa a abraçar uma quanto mais tu faz, mais tempo tu encontra para fazer. Exatamente. Exatamente, porque eu me deparei com a cena de, nossa, parece que cabe alguma coisa aqui. Tem um horário na agenda, né? Da, 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 Eu acho. da meia-noite às 4, não tem problema. Exato. Como diz um professor meu, da meia-noite às 4 você faz o quê? Dorme? Não. Não, produz. Não, Exato. mas eu descanso também. Eu aproveito também bastante. Que incrível. A gente começou falando um pouquinho das áreas de atuação sua e eu queria antes fazer um comentário. Quando a gente, eu sempre faço essa pergunta agora, porque eu sempre também brinco por conta que quando a gente começou o podcast, eu sempre ouvia assim: "Ah, é direito, medicina e engenharia, é o triplé, né? Só tem a gente". E aí eu conheci várias outras áreas que a gente foi conversando aqui no podcast e tudo mais, e eu vi como que tem muita coisa para se fazer em muitas áreas. Que não é só a engenharia que abre portas, não é só a medicina que abre portas, é muita coisa. Então eu sempre coloquei essa pergunta agora que ficou fixa no nosso roteiro, que é sobre as áreas de atuação. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. Eu brinco que a florestal é infinita a sua área de atuação, porque né, Ah, as pessoas pensam assim, o que que faz o engenheiro florestal, né? Ele é responsável, na verdade, por garantir a exploração de forma sustentável, né, e adequada das florestas. Quer dizer, tu tem que produzir. O foco, digamos, a linha principal é plantar, produzir, colher, não degradar. Mas a gente tem toda a parte do meio ambiente, das licenças, dos projetos, né? Então, tu pode ser gestor, pode ser trabalhar com licenças ambientais, tu pode trabalhar como analista, tu pode trabalhar como pesquisador, tu pode ser professor, tu pode fazer concurso para várias instituições. Se tu quiser ser aquelas Maria Botina, tu pode ir para a Amazônia lá, que a gente tem o berço na mão, né, que é nossa, e precisa de muito estudo e muita pesquisa, mas tu pode ser engenheira florestal, pesquisadora de laboratório, para tentar descobrir formas novas, fazer melhoramento genético. Então, quer dizer assim, a, a, a engenharia florestal é mil e uma utilidades. Eu hoje, para te ter uma ideia, eu trabalho mais com a parte de planejamento para grandes empresas, sabe? entendi. Mas eu já trabalhei desde a parte de vão comprar uma fazenda para fazer um plantio,
digamos, eu vou falar aqui na nossa região, né? Vamos fazer um plantio de eucalipto. Qual que é a viabilidade dessa propriedade? Quanto nós vamos poder plantar ou não? Como é que vai ser esse plantio? Como é que vai ser o alinhamento? Para que lado está o sol? Sabe? Quanto vai ter que botar de produto? Quanto tempo vai ter que irrigar? Mas tem aquela parte do pessoal que trabalha lá no viveiro, que é na qualidade das mudas, que é no preparo, que é na análise do solo. Então, coisa assim, até a parte da colheita, que eu digo assim, que é encantadora. Eu trabalhei muitos anos também com a parte de planejamento de colheita. Diz, não, bota as máquinas e corta. Não, não bota a máquina e corta. Não é bem assim. Tu tem que ver para que lado vai tombar, aonde que tu vai começar o plantio. Tem toda a segurança, qual é a estrada, Meu Deus. se tá chovendo, se é época da chuva, se é época da seca, qual fazenda que tu vai ter que colher antes ou depois, aonde tu vai ter a estrada para transportar ou não, sabe? Se tu vai ter local para deixar a floresta porque ela é colhida, e daí a gente forma, né, deixa as árvores todas cortadas na propriedade, para ver qual é a Sim. logística que vai ser. Essa fazenda eu levo antes, porque ela está mais próxima da fábrica. Essa outra, como ela tem muita estrada de terra, na época da chuva fica difícil o transporte. Então, assim, ó, ela tem uma gama de atividades que tu vai te envolvendo. Já trabalhei com a parte de licenciamento ambiental, de projetos. Na época, quando surgiu que tinha que fazer o CAR, eu fiz muito CAR de propriedade, não só das fazendas das empresas, mas como de pessoas particulares também, sabe? Então a gente dá uma atenção mais, verifica se realmente aquela área é uma área apropriada para deixar de reserva, está sobrando, vale a pena colocar em outro lugar, vale a pena deixar uma área maior para exploração. Então não é simplesmente chegar assim e jogar um cadastro. Tu tem que conversar com o proprietário, se ele tem realmente o que ele quer para a propriedade dele, se ele tem intenção de modificar, quem Uhum. sabe no futuro, fazer uma pastagem, né, ter um plantio Sim. para produção de alimento para gado, dependendo o que vai fazendo. Então, assim, é muito diversificado as áreas de atuação do engenheiro florestal, por incrível que pareça, assim, é maravilhoso. Que incrível. E qual que foi a hora que você assim mais se encontrou quando você conheceu? Na verdade, eu gostava muito da área de ir ao campo. Eu sempre gostei de ir ao campo. Não importava, durante a faculdade a gente faz, digamos, vários estágios pequenos, dependendo, né, que nem quando a gente foi fazer parte do projeto do Inventário Rio Grande do Sul, nas florestas nacionais, que era ir a campo mesmo, fazer coleta de material, medição, porque a gente mede para ver quanto está crescendo, quanto não está, quantas tem por área, para fazer o levantamento. Eu gostei muito, mas eu gostava muito também da parte de inventário, que é tu fazer o cálculo de produção, é tu saber quanto tem de madeira, quanto não tem na floresta em pé, porque daí envolve bastante matemática. Tu não precisa cortar para ver quanto tu tem. Tu faz toda a medição com as árvores em pé, depois tu faz só uma verificação. Eu me identificava bastante. Mas a minha tese, quando fui me formar, o meu projeto, foi na área ambiental, porque eu fui trabalhar numa prefeitura e que a gente trabalhava com plano diretor. Então, foi na mudança das leis, que no Rio Grande do Sul tiveram muitas alterações na época da legislação estadual, e eu fui trabalhar ajudando a montar um plano diretor. Então, eu trabalhei muito na parte ambiental também. E aí eu digo assim, eu sou meio eclética, para onde eu vou indo, sabe, assim, onde o mundo vai me levando, eu gosto. Assim, eu Entendi. não tenho uma dificuldade de me adaptar, porque hoje adaptação é Gosto tudo, de né? tudo. Nós temos que nos Sim, adaptar ao com mercado de certeza. trabalho, né? Ele está muito específico ao mesmo tempo, mas tu tem que estar sempre de olho para onde ele está indo e quais são as possibilidades que tu tens, né? Com Quando eu certeza. saí do Rio Grande do Sul, eu vim para cá para ser prestadora de uma dessas fábricas de celulose. Então, era produção de madeira. Esse era o meu foco. Mas do planejamento inicial, que a gente chama de implantação, depois eu trabalhei na parte do meio ambiente, eu fui mudando. Né? À medida que tu vai fechando os contratos, como eu digo, a empresa vai fechando os contratos com elas, a gente vai se adaptando e vai focando. Agora, para ter uma ideia, a nossa empresa Exatamente. trabalha muito
Antigamente a gente fazia levantamento com estação total, né? Carregava aquele trambolho todo e ia para o campo para fazer as medições. Depois foi mudando, depois vieram os GPS, depois vieram. Agora a gente faz os levantamentos com drone, facilita tanto a nossa vida, é tão mais rápido. Eu imagino, atualizou bastante. Muito. E essa evolução de quando eu entrei na faculdade para agora, a impressão que eu tenho assim é que levou 1000 anos, porque a evolução foi muito grande. Eu brinco Imagino. que quando eu fiz topografia, a gente usava estação total, a gente usava teodolito, aqueles equipamentos que tu ficava botando o olhinho, fazendo a medição, né? Vendo a bolha para nivelar, para ver se ia estar certo, usava as trenas para fazer a medição de distância. Hoje tu pega o drone, faz um levantamento, um voo. Claro que as coisas não são tão simples assim, né? Como as pessoas acham que qualquer um faz, não é bem assim. Mas tu É, faz um levantamento muito rápido, tu processa os dados, tem todas as informações, tem informações em 3D, facilitou muito. chique, sim. Atualizou bastante também. Não adianta nada, né? Você ter o drone e não saber ler o negócio. Eu, eu, Entender o que ele te passa. eu bato muito nessa tecla, né? Tu pega essas crianças, como eu digo, as crianças, eles são melhores pilotos do que qualquer um. Eles pilotam tudo. Se tu Sim, botar uma criança e o drone obedece, né? Tu faz o levantamento, ele vai fazer todo o voo, ele vai coletar as imagens, ele vai processar e vai te entregar o resultado. Se tu não tiver aquele conhecimento lá de trás, né, da trigonometria, se tu não tiver o conhecimento da área, não adianta, tu não consegue identificar erros. sim, A não ser que dê uma pane nele e apresente erro no processamento, alguma coisa assim. Então, tu tem que saber identificar as informações que ele te passa. Então, hoje em com dia, certeza. a gente tem que se adaptar ao mundo, mas não esquecer daquela base. Como eu digo, 2 mais 2 é 4, tu tem que saber, né? Tem que saber a base A base. para poder ter o resultado correto e entregar um serviço realmente eficiente. Muito bem. A gente comentou um pouquinho, né? Você comentou um pouquinho sobre a mudança do Sul para Três Lagoas. Você acredita que isso afetou de alguma forma a sua área ou te auxiliou? Me auxiliou muito. Na verdade, quando foi montado o projeto Horizonte aqui, da antiga Votorantim, nós estávamos já trabalhando lá na fábrica que ia ser instalada no Rio Grande. Acho que você trancou. Não, tô te... Voltou? Não voltou? Voltou. Voltou. Para mim tu estava travado. Pode falar. E devido a N motivos que foge, né, da decisão do projeto, nós recebemos um convite para vir para cá, né, que nós já éramos prestadores lá. Entendi. E antes, tem esse detalhe da minha engenharia florestal. Eu fui trabalhar em Pelotas, que é o Rio Grande do Sul, saí de Santa Maria para trabalhar em Pelotas, e foi lá que eu conheci meu marido na concorrência. Eu trabalhava na empresa concorrente. Foi lá que eu conheci meu marido. Aí eu saí da concorrência depois e fomos trabalhar junto, né? E, e nós fomos Entendi. convidados para vir, porque para cá o projeto já estava em andamento e só um sucesso, né? Cada vez nosso setor florestal aqui no Mato Grosso do Sul avança cada dia mais, né? Tem mais oportunidades no mercado de trabalho para os engenheiros aqui. Foi Entendi. para nós foi só crescimento. Legal. E eu queria te perguntar agora, passando um pouquinho assim mais adiante, sobre o CREA. Eu queria que se você assim pudesse explicar para a gente um pouco sobre o que é e como é fazer parte, que eu acho muito chique. Na verdade, todo engenheiro tem que ter seu cadastro no CREA para poder assinar como engenheiro, né? A gente sabe que existem em todas as áreas
vários engenheiros que são contratados sem ser a função de engenheiro. Então, eles não pagam anuidade e não participam, não tem que emitir a ART. O que o pessoal não entende é que o CREA é uma segurança para nós. Por quê? Porque o CREA, quando tu faz uma ART, a ART é um documento que tu está fazendo, que é um contrato, na verdade, entre o prestador e o contratante. E ali tu coloca todas as informações de forma mais clara e possível, para quê? Para que qualquer um dos lados, se tiver qualquer problema, ali está especificado tudo. Quando as pessoas fazem uma RT muito ampla, colocando assim, para aproveitar, não quero pagar uma RT, faz uma RT ampla, que eu posso fazer tudo. Às vezes isso prejudica o profissional, porque alguma coisa que ele não esteja realizando, que ele não esteja o responsável, que ele não esteja verificando e der problema, esse problema pode acarretar sobre ele, porque, né, como o nome diz, a RT é anotação de responsabilidade técnica. No momento em que tu faz uma, tu está dizendo, eu sou responsável por essa área. Quando foi feito o CAR no Brasil inteiro, que é o Cadastro Ambiental Rural, vários estados, cada um tinha a liberdade de fazer o seu CAR, porque na verdade o CAR é um ato declaratório, né? A pessoa vai lá e diz o que tem na sua propriedade e o que não tem. O Mato Grosso do Sul foi muito Entendi. inovador e muito eficiente. Ele exigia a ART do levantamento ou da análise, né, de imagens. Quer dizer, uma pessoa que conhecesse a área, não precisaria ser engenheiro florestal, mas agrônomos ou algum outro, que poderia certificar Sim. que aquele levantamento era correto. Porque só o proprietário, né, ou só alguma outra pessoa que estivesse fazendo, não poderia ter. E o Imaçu aqui, que era que fazia o cadastro, ele exigia uma anotação de responsabilidade técnica, que é a pessoa que diz assim, não, realmente Entendi. existe essa área de reserva, existe essa área de EPP, essas são as coordenadas da fazenda, ela está localizada neste lugar, sabe? O Mato Grosso do Sul, ele foi um dos grandes nomes dos estados no país enquanto essa realização dos cadastros ambientais. Foi muito bom Entendi. para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso do Sul. E isso é bom para todos nós. Por quê? Porque no momento que tu está fazendo isso, tu está deixando as áreas que devem ser preservadas intactas. Tu vai preservar. Tu assume aquela responsabilidade de que elas vão estar ali. Então, ao mesmo tempo que a gente fala em exploração, em produção, a gente fala de exploração e produção de áreas plantadas, não de áreas nativas. A gente tem o cuidado de preservar as nativas, preservar as nascentes e as áreas de preservação permanente que protegem, né, as nossas nascentes. Então, assim, ó, foi o Mato Grosso. E o CREA, que ele faz? Ele é um órgão, né, como a gente diz, que ele regulamenta as ações dos engenheiros. Teve várias brigas entre as engenharias que a gente sabe, do setor, e só pode engenheiro ambiental, só pode biólogo. Não, eu tenho atribuição, eu também posso. E o CREA vai lá e briga por ti, né? Briga pela classe. Por quê? Porque tu tem atribuição, tu tem um currículo que diz que tu é qualificada. Então as pessoas às vezes têm um certo preconceito com o CREA, mas o CREA, na verdade, ele briga pelas nossas profissões. É muito Sim. importante e nos defende. E se a gente tem alguma dúvida, se a gente tem mesmo técnica, tu procura o CREA e, né, e as pessoas elas te dão esse auxílio, elas tiram essas dúvidas, elas vão atrás de profissionais, questões jurídicas, questões. Assim, o CREA tem que ser visto como nosso amigo. E muitas pessoas, infelizmente, enxergam como nosso inimigo. E ser inspetora do CREA não é trabalhar no CREA. Ser inspetora é voluntário. Ser inspetora eles pegam 3 profissionais, né, de áreas diversas, em cada inspetoria. Quer dizer Sim. assim, Três Lagoas tem inspetoria. Cidade muito pequena não tem inspetoria própria. Nós temos várias divididas pelo Mato Grosso do Sul. E o que tu faz como inspetor?
tu é os olhos do CREA e é aquela pessoa que está na sociedade local que consegue fazer esse diálogo e transmitir as informações corretas e poder ajudar também, se tem alguma irregularidade, a denunciar para que um outro, porque tu garante bons profissionais. Aí tu olha o profissional, tu tá fazendo coisa errada, prejudica a tua classe inteira. Então tu tem esse olhar mais delicado para dizer assim, olha, tem alguma coisa errada, vai lá dar uma olhada. Manda um fiscal, porque a gente não fiscaliza. Nós não temos o poder de caneta, os inspetores. Não, existem as pessoas específicas para isso. E o CREA Mato Grosso do Sul foi um dos pioneiros na implantação do programa CREA Mulher, que veio do Confea, lá na Agenda 2030, né? Tem uma pauta enorme, e o Confea e a Mútua, que é nacional, fizeram a implantação do programa e incentivaram os estados a fazer o seu. E o nosso foi um dos primeiros estados a ter o nosso programa CREA Mulher. E eu fui presidente na época, quando eu saí por motivos pessoais, mas eu não saí do CREA Mulher, eu saí só da presidência. Me afastei um pouquinho da presidência, mas já estou voltando. Já estou voltando. Mas é um programa voltado para incentivar as mulheres a irem mais longe, a trabalhar com as estudantes, a incentivar aquelas que vão fazer vestibular, mostrar o que é os nossos cursos, mostrar que nós, né, temos as nossas capacidades, incentivar elas a terminarem e elas conquistarem espaços cada vez maiores. Porque o pessoal fala muito, direitos iguais, salários iguais. Gente, a nossa Constituição já diz que nós somos iguais e que os salários têm que ser iguais. Isso não tem que ser nem discutido, não tem que ser nem questionado. Não. Isso é simples. A gente tem que só reivindicar. E é isso, assim, o programa incentiva muito. Daí nós fizemos cursos, palestras, é bem interessante, assim. A gente chama as futuras engenheiras a conhecerem o programa CREA Mulher e a participarem. Porque existe o CREA Júnior, que é quando as pessoas não se formaram ainda. E eles podem fazer parte do CREA Júnior, que é o futuro engenheiro. O programa é muito interessante, é muito bom. Olha, vale muito a pena, tu aprende muito no CREA Júnior. E agora a gente está chamando as meninas do CREA Júnior para abraçarem conosco a causa do CREA Mulher. Que incrível, gostei disso, hein? Gostei. Eu acho que tem um espacinho ali. Acho que tem. Acho que tem. A Natália já mandou, interessante. Ela lê meu pensamento, Natália. A Natália é futura engenheira. A Natália, ela faz engenharia de produção também. Então, vamos lá. Vamos conhecer o CREA, vamos aproximar. Ah lá, Natália, eu acho que cabe na nossa agenda, eu acho. Eu ia até perguntar sobre o programa Mulher, porque era uma das minhas perguntas, a próxima que a gente estava pesquisando. Eu não tenho essa mania de falar demais, desculpa. Imagina, já encaixou do jeito que eu queria te perguntar, então já me respondeu, já adorei. E uma coisa também que eu vi muito que você faz são os trabalhos voluntários, né? E eu queria te perguntar, durante a faculdade, você já fazia os trabalhos ou não? Eu acho que o trabalho voluntário vem da pessoa desde que ela nasce, né? A pessoa já nasce com uma veiazinha assim de voluntariado. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada com o próximo, sempre enxergou o outro. E isso tu vai vivendo desde criança, tu vai vendo e tu vai copiando, né? A gente copia as pessoas, a gente se inspira nas pessoas que a gente admira. E ela já sempre fez ações, sempre ajudou, sempre, sabe, quem ela podia, o alcance que ela podia. E na faculdade tiveram vários projetos. Eu tenho uma irmã que fazia direito depois. E ela era a rainha dos trabalhos voluntários durante a faculdade, os trabalhos de extensão, que trabalhava. Eu lembro que ela participava de um projeto que era com uma cooperativa de catadores. Eles estavam na parte jurídica, ajudando a fazer toda a documentação, a auxiliar para ver, né, para virar uma cooperativa realmente de catadores. E a universidade abraçou esse projeto, quer dizer, os alunos abraçaram esse projeto junto com a universidade. E assim, eu participava com a parte da educação ambiental, o pessoal da veterinária participava fazendo tratamento com os animais, porque ainda era carroceiros na época, né, que podia, então eram carroceiros.
E eram várias ações, desde fazer mutirão e fazer almoço, e a gente está junto, sabe, enxergando, tá ali mesmo, vivenciando Que legal. que eles vivem. Porque às vezes a gente fica de um lado ajudando, que é muito válido também, mas não vive a realidade. Então, tu ir até essa pessoa, tu tentar, porque a gente não consegue, mas a gente tenta se colocar no lugar da outra, para tentar sentir, Sim, tentar imaginar qual é a dor realmente dela, tu consegue realizar de forma mais, acho que eficiente, assim, uma determinada ação. Porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e a gente pode fazer de maneira errada, porque tu vai dar uma coisa e na verdade ela quer uma mãozinha para ela conseguir produzir aquilo, né? Ela quer realizar, né? Ela não quer é, ganhar, a gente brinca. Ela não quer o peixe, ela quer aprender, ela tem vontade de pescar. Então a sim, gente tenta se sim. colocar, né, no lugar do outro. E aí na faculdade a gente fazia em creches, vários eventos, e assim foram. Só que Três Lagoas me surpreendeu. Três Lagoas, perto do que as ações que eu fiz durante a faculdade, os projetos que eu participei, eram muito superficiais perto de Três Lagoas. Porque não estou falando Entendi. porque eu moro aqui ou para agradar alguém, mas eu nunca vi, e todo mundo sabe que eu falo isso para todo mundo, um povo tão solidário quanto Três Lagoenses. Onde tu vai, as pessoas estão envolvidas com alguma causa. E se tu pede uma ajuda, pessoas que não estão envolvidas diretamente ali, que não vão sair para ir lá, elas ajudam de alguma maneira. Mesmo que seja com divulgação, mesmo que seja com doação e com recurso financeiro. Assim, Três Lagoas, eu acho, a população é incrível. Quando eu vim morar aqui, né, eu sentia muita falta, porque o Rio Grande do Sul tem muita festa, barzinho, essas coisas em happy hour, e eu não via as pessoas saírem aqui, É, né? Tu não vê, onde é que tu vai, onde é que as é, pessoas vão? E eu não entendi, eu disse, mas será que as pessoas não gostam de festa, ou elas não fazem festa? E depois as pessoas, quando eu entrei na rede feminina, eu fui convidada para um leilão, eu estava numa oficina mecânica, a moça da oficina disse assim, quer comprar um convite? Vai ter o leilão da rede feminina. Eu quero. E eu fui no leilão da rede. E fiquei encantada com o trabalho. Porque todo mundo é lá voluntário. Todo mundo que estava ali trabalhando, carregando bandeja, fazendo comida, todo mundo que está ali é voluntário. E eu fiquei encantada. Eu disse assim, eu me apaixonei. Ela disse, então vai para lá. E daí eu fui. Daí nunca mais larguei. Nunca mais larguei. E eu fiquei assim, impressionada que todo mundo se mexe. E os eventos que tem em Três Lagoas, não sei, né? Mas eu acho que mais de 50%, com certeza, são eventos beneficentes. É para ajudar alguém, é para ajudar alguma causa, é para ajudar alguma instituição, sim. né? Sempre alguém está preocupado em angariar recursos para disponibilizar para outras pessoas. Eu fico assim impressionada. E é todo mundo. Onde tu vai, as pessoas estão olhando pelos outros e ajudando Sim, é os outros, verdade. né? Aqui é muito Sim. forte. Eu ia perguntar do leilão também, mas eu imagino que essas experiências que você teve até a da faculdade, né, que não foi assim, foi menos superficial, foi mais superficial do que como você falou, mas são experiências de trabalho voluntário, né? E aqui eu sempre falo pro pessoal que eu sempre fiz trabalho voluntário, desde, é que nem você falou, é no sangue, não tem como. Eu ia sair de negócio, eu falava, não, ó, acabou, não vou fazer mais nada, chega. Aí vinha alguém e falava, mas e se? É, Aí não tinha como, a minha mãe até ela sempre brincava. Quando eu acho que você vai parar, vai sossegar, você arruma sarna para se coçar. sarna para se coçar. Ela fala. Mas, Ela sempre brincava comigo. E hoje também, desde grande também é a mesma coisa. e é uma bola de neve, né? Tu entra num, aí É, tu diz assim, não, eu já estou ajudando aqui, eu não vou ajudar o outro. Aí quando tu vê, tu já tá lá dentro. E aí tu tá dentro de um outro, e daí já te chamo só para te ajudar um pouquinho aqui, mas aí tem vai ter um leilão na igreja, daí tu diz, vou, mas daí vai ter não sei o que. Não, mas, eu também exatamente. posso, mas tem uma corrida lá que vai ser.
Isso, a gente vai, não corre, a gente só vai ficar lá nos bastidores, porque atividade física nesse corpinho aqui não, não. Errado, né? Errado. E é uma bola de neve, Nossa, e é muito gratificante. exatamente. O trabalho voluntário chega a ser egoísta falar isso, mas ele deixa a pessoa que faz mais realizada e mais feliz do que a pessoa que está recebendo. É muito gratificante para quem realiza o trabalho. É um vício, só que é um vício tão bom, tão bom. Tu chega exausta, o corpo, mas a mente e o coração, eles estão leves. Tu se joga na cama depois do dia inteiro, assim, você joga na cama, assim, e parece que tu flutua, parece assim que tu não existe, assim, não existe. É decoração mesmo, é uma paixão. Meu marido, às vezes, É tanto que meu verdade. marido E fala, diz assim, pode falar. mais um? De novo? Tu não para? Quem sabe tu para de trabalhar de graça e vem trabalhar na empresa. Porque eu fui, né? O meu marido é dono da empresa, eu trabalho com ele. E eu saí da Sim, concorrência e fui para, né? E E ele diz assim, tu não vai trabalhar? E eu digo assim, mas eu tô trabalhando. Não, trabalhar para ganhar dinheiro. E eu vou, amor, calma, né? Então me ajuda e tu acaba levando a pessoa junto contigo. Ele tá lá, trabalhando junto. Mais uma invenção, eu, só mais essa, mas é só dessa vez. E a gente vai indo, e vai indo. E leva a filha, e leva a neta, e vai todo mundo no bolo. todo mundo, todo mundo. Eu faço parte do centro acadêmico da engenharia de produção. E eu entrei esse ano como secretária, né? E assim, sempre brilhou meus olhinhos, né? Sempre. Desde quando eu entrei, eu falei, não, eu quero entrar, e esse ano eu entrei. Aí minha mãe, não, agora você entrou, né? Agora você está satisfeita. Eu falei, não, o ano que vem tem mais uma novidade, mas eu vou esperar. Mas tu sabe que esse tipo de essa oportunidade que os universitários têm e eles não valorizam de participar dos centros acadêmicos, de participar dos movimentos, de participar das empresas júnior, de participar do CREA Júnior, tu tem um crescimento, porque quando tu tá nesses júniors, como eu digo, tu erra muito, as pessoas te ajudam muito, te auxiliam muito e tu aprende muito. E as pessoas não te enxergam como concorrente ou como. Não, né? Eles não te enxergam assim como profissional. Eu estou sendo bem sincera. Então, assim, ó, tu traz a Sim, pessoa, tu tenta fazer o máximo, tu tenta mostrar, tu tenta ensinar, tu tenta compartilhar. E depois que tu sai, o dia que tu ganha o diploma, que tu está realizado, tu vê que, opa, não é tão assim. Aquelas pessoas que te ajudavam tanto, tem muitas pessoas que vão continuar te ajudando. E eu acho que isso está mudando. Acho que até foi não sei se foi a pandemia, eu não sei, as pessoas, eu acho que elas estão mais solidárias, elas aprenderam que a informação, ela está muito rápida. Então não adianta tu guardar uma informação é, para ti. Divide e vão mais longe que é melhor. Então eu acho que mudou muito. Mas quando tu sai, tu sente um pouquinho essa sim, diferença. Que lá nós éramos colegas, melhores amigos, e que quando tu sai, muda um pouquinho. Então, essa oportunidade de quando está na universidade, fazer o maior número possível de estágios, faz em tudo que é área, que surgir, tu vai fazendo, para te ter certeza que aquilo tu quer ou aquilo tu não quer. Porque muitas vezes tu pode se sim, surpreender. Tu imagina que é uma coisa e é outra. Então, fazer estágio, participar dos cursos, participar dos centros acadêmicos é um ensinamento. Hoje em dia, o profissional diferencial é aquele que sabe lidar com as pessoas, que sabe conversar, que sabe dividir. Porque a tecnologia tem 500 mil benefícios, mas ela tirou também o dia a dia, o diálogo, né? Eu brinco, eu não admito que a minha filha é. chegue na frente da casa do colega e manda mensagem. Eu disse assim, tem campainha, a gente toca a campainha, a gente fala. Ou você Funciona. aqui numa mesa de restaurante, as pessoas ficam, os jovens, tá virando uma rotina, mas quando vê, eles estão conversando, um olhando para o outro, não, eles estão olhando um para o outro celular, estão até falando sobre o mesmo assunto. E eu fico perplexo, solta, vamos conversar pessoas com pessoas, e as pessoas que trabalham, Sim, que se envolvem nesses grupos, tanto de empresa júnior quanto de centros universitários, elas têm que aprender a resolver problemas, a conversar com outras pessoas, pessoas diferentes, é, pensamentos diferentes. Então, o crescimento é muito grande. As pessoas têm que, os jovens estudantes, sim, eles têm que aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque vai fazer toda a diferença na vida profissional. Hoje em dia, quando com tu entrega um certeza. currículo falando que tu já participou
Isso faz toda a diferença. Isso é muito bom, porque o conhecimento, né, a grande maioria tem igual. Uns se dedicam mais, outros um pouco Sim, menos. E aquele que se dedica menos, mas tem a capacidade de dialogar, de resolver problema, de ir atrás, de conversar, muitas vezes tem muito mais chances do que aquele outro que tem um pouco mais de conhecimento. Porque o conhecimento com certeza. durante o trabalho, como eu digo, tu desenvolve, tu vai atrás, tu aprende. Agora, o conversar, o dialogar, o resolver, o entender é um Ser diferencial. humano, né? É um diferencial muito grande. Eu acho que Sim. daqui para frente vai ser cada vez Uma mais. coisa que, sim, uma coisa que o ano passado eu estava como a Bepro Jovem Júnior. E foi muito legal, foi uma experiência assim incrível, não é à toa que metade do podcast foi com o pessoal da Bepro Jovem e eu falo, são meus amores. Esse ano eles quase me mataram porque teve a semana acadêmica do Enegep, né? E eu não consegui ir com eles e foi assim, eu vendo os vídeos, eu falava, gente, como eu queria estar aí com vocês. Mas assim, eu falo que a gente teve uma lojinha virtual, sabe? Que vendeu pro Brasil inteiro as coisas. Aquilo, Mariana, a gente surtou num grau que, olha, eu nunca quis nunca mais ver camisa, chaveiro, nada na minha frente. Empreendedores em evolução, é isso aí, é o diferencial. Menina, aquilo! E chegando no serviço da minha mãe, sabe? Ela tem uma mercearia e eu chegava lá. Aquilo, ela queria jogar, tacar fogo naquilo de tanta raiva que eu já tava passando. E assim, eu brinco com o meu diretor, ele falava assim: não, mas calma, a gente vai dar um jeito. Que jeito eu não sei, mas a gente vai. Vai, vai. Um treinamento igual a isso E não foi tem. assim, muito incrível, porque a família inteira teve que me ajudar, porque eu não conseguia fazer sozinha. Eu lembro que meu noivo, eu não sabia embalar as caixas que ia pro correio, porque eu nunca usei correio. O que é correio? Eu só pedia as coisas, vinha até mim. Carta nem Eu contar. nunca fui levar as coisas. Não, nunca. Como é que eu fazia isso? Que era aqui? Como que era fazer essas coisas? E eu lembro que o meu noivo ele falava assim: não, a gente vai dar um jeito. Ele foi umas 20 vezes no correio, ele já tava me surtando. É, Ele falava assim: vocês têm que ter mais comunicação e tal. Eu falei assim: amor, não tem como. Eu já também não sei o que eu faço. não, mas isso é Então, ótimo. assim, foi uma experiência muito. Foi uma experiência assim que eu falo, gente, pode me dar uma loja virtual que hoje eu sei dar conta. Viu? Uma ótima empreendedora. E a nossa área florestal também. Tu pode ser Muito. empreendedor. Pode ser Claro. empreendedor, claro que pode. O empreendedorismo, eu acho que teria que ser uma disciplina desde o jardim da infância. Começar já a incentivar, Muito. né? Isso é verdade. A gente teve um entrevistado aqui, é o Eduardo, se eu não me engano, o Eduardo Biasuto. Ele tem 4 empresas e ele é empreendedor assim, nato. E fala que desde pequeno ele sabia o que ele queria e sabe desbravando. Eu falo, gente, eu acho que eu sou muito ainda nova para isso, sabe? Mas aí eu lembro das coisas que eu fiz, eu falo, não, acho que não, acho que não. Acho que pode, né? É, eu Acho acho que que pode. pode. E tem pessoas que nascem com o dom, né? Tem pessoas que nascem com o dom, já têm uma certa aptidão, como eu digo, a minha aptidão é matemática. Sou um zero à esquerda no português, na história, meu Deus, esquece. Mas para matemática, para as exatas, é o meu dom. Mas naquilo que tu não tem o dom, tu pode desenvolver. É tão, né? Tu trabalha, te dedica um pouquinho mais, mas tu desenvolve. Então, por exemplo, ele já tinha o dom do empreendedorismo, já era nato dele. Mas se tu incentivar as Sim, crianças lá no começo, né? Já vai é, despertando vai mostrando mais ou menos o caminho, dá um plim e só vai em frente. com Só certeza, vai em frente. com certeza. Eu, eu- E isso é muito legal, essa parte do voluntário, de todos esses serviços, eu falo que a gente lembra, né? A gente lembra com uma saudade, parece, né? De tudo que a gente fez. Aí a gente para e fala, nossa, naquela época eu surtava, mas é muito bom, porque hoje, eu faria tudo de novo. e a gente Cada eu coisinha. ainda faria melhor, né? Porque daí a gente pensa assim, eu podia ter feito um É, pouquinho mais, eu podia ter focado aqui,
Mas é um aprendizado, a vida é um aprendizado. Cada dia a gente fica um pouquinho mais. Sim. Eu, por exemplo, para live, Deus o livre, gente. Eu disse assim, eu não sei falar, eu fico nervosa. Aí fui convidada para uma, daí fui convidada para outra. E aí no programa CREA Mulher, o ano passado, não, janeiro, fevereiro desse ano, sei lá, janeiro ou fevereiro desse ano, teve um congresso de líderes em Brasília, do CREA, do Confeia, porque já tinha 2 anos parado por causa da pandemia. E é um congresso maravilhoso. E aí o CREA-MS foi convidado para apresentar, porque tinha sido um dos primeiros CREAs a ter o programa CREA Mulher. Tinha que apresentar para contar do projeto, para mostrar como é que foi para os outros, eu digo assim, para os outros 27 estados. E a presidente, a Vânia, né, que é uma mulher aqui no Mato Grosso do Sul, a presidente Vânia disse assim, não, tu vai, né, Mari? E eu vou. Eu não conseguia dormir na noite anterior à apresentação. Eu parecia uma criança, não sei, assim, de nervosa, de ter... E aí agora, eu estava pensando, eu olhei para meu marido e falei assim, hoje eu tenho um podcast. E ele, amor, e eu, tudo bem, é para falar sobre a profissão, sobre a nossa vida, isso eu já sei, eu já vivi. Então, não vai me preparar, eu disse, né? Se preparar, assim, a gente já vai desenvolvendo devagarinho. E eu era travada até janeiro desse ano, eu estava bem travadinha. Agora a gente vai ficando mais à Ah, vontade, mais à vontade. mas eu no início, nossa, era um surto. Eu tinha que me arrumar, tipo assim, 1 hora e ficar aqui na frente, assim, ó, ensaiando o que eu tinha que falar, ensaiando. Não é à toa que, tipo assim, o meu roteiro, hoje ele já tá até velho, já eu preciso trocar. Porque, assim, tem tudo que eu precisava falar. Tudo. Hoje eu nem olho. Hoje eu nem olho. Eu olho a pergunta, acabou, é isso. Olha a próxima, é só. Então, assim, foi muito. Primeiro foi muito controlar a ansiedade. E a mão fica. Tu tenta respirar, né? Daí tu umas 3 vezes. Aí quando tu vê a mão já tá assim. De novo. E vai ficando com as bochechas vermelhas. A minha filha é blogueira de gastronomia. E, e o Instagram dela é bem. E ela pega. Eu vi ela pegar aquele telefone, e eu ia tentar gravar um story, um vídeo, ia gravar pro programa mesmo, do CREA Mulher, né? E eu pegava, eu fazia 30 vezes o mesmo, porque eu dizia, ai, que coisa horrível, gaguejei, errei, trocava o verde pelo amarelo, trocava, mudava as coisas, e aquilo estava na minha cabeça, eu já sabia o que que era, eu não estava fingindo alguma coisa, ou sendo alguém. Não, mas na hora que ligava a câmera, meu Deus, e agora? Travou, mudou tudo, e ai, Dá um de nervoso. cabelo. E ela dizia, mas mãe, seja assim, tu parece que muda a voz, tu parece que muda não sei o quê, tu finge uma coisa. Seja natural, eu digo, é tão difícil ser natural, mas a gente vai desenvolvendo, que nem o empreendedorismo, que nem Sim, outras com áreas que a certeza. gente não vai tentando. Com certeza. E hoje, assim, a gente. Tô chegando ao fim das minhas perguntas, eu sempre brinco com o pessoal. As que ficam pro final é as mais difíceis, entendeu? Agora, aquelas provas, assim, no final do curso, sabe? Então, assim, hoje, se você olhasse para trás, pensasse em tudo que você já viveu e ainda tem, né, para viver, claro. Mas, assim, profissionalmente, você mudaria a escolha do seu curso ou não? Não, 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 não tem essa possibilidade. Eu faria um outro curso, Sim, mas não mudaria, não mudaria. Eu digo que eu sou religiosa. Cada um tem a sua religião. Eu acredito em Deus. Eu digo que Deus me abençoou. Eu digo, eu agradeço, porque poderia ter sim. feito um curso, ter se arrependido, né? E, sei lá, tentar outra coisa. Mas eu não me arrependo, eu faria de novo, mas eu faria diferente. Eu ia aproveitar mais essa época da universidade, sabe? Eu ia aproveitar mais. Eu fazia parte do centro acadêmico também, mas eu fazer mais estágio nas empresas para ver como é que é o Gente, funcionamento na prática de cada uma. O nosso curso, por mais que tu trabalhe com produção, por exemplo, né, produção de floresta, né, desenvolvimento de silvicultura, cada região é uma. Ah, é eucalipto.
quantas espécies de eucalipto existem. Aí no Rio Grande do Sul, tu usa algumas espécies por causa do clima, por causa do sol, por causa do relevo. É. Aqui tu chega, são outras, porque tem outra característica local. Um calor. Mas quando a gente fala de formiga, quando eu cheguei aqui, me falavam de formiga. E a gente dizia formiga, formiga. A- O, o, como dizer, o vilão aqui era formiga, todo mundo falava de formiga. E a gente se olhava e dizia assim, o que que essas formigas fazem, né? Formigas são essas que existem aqui, que não existem. Gente, é uma loucura. Não tem nada a ver com as nossas. Aqui elas destroem as florestas grandes. Lá não existe, lá a gente se preocupa com as mudinhas. Quando tu vê que os formigueiros são gigantes, né? Porque o formigueiro em cima ele é um tamanho, mas embaixo ele é monstruoso. Aqui é um. Nossa, que loucura! Como é que pode? É muito diferente. Então, o nosso curso, Legal. dependendo da região, além das áreas serem muitas e tu poderia atuar várias áreas diferentes, tu tem que ver também nessa, né? Tu tá num lugar, Sim. daí tu chega aqui, tu pensa, eu não sei nada. Porque essa foi a impressão que eu tive quando eu cheguei aqui para começar a trabalhar. Gente, eu não sei nada. Aqui é tudo diferente. Aqui, né? Mesmo na parte ambiental, eu saía De e dizia, novo. eu não sei identificar essas árvores, as que tem aqui não são as do Rio Grande do Sul. E não são as árvores nativas, né? Eu disse, gente, isso é cerrado, lá não tinha Sim. pampa. E tudo é diferente. Quando tu olha para o céu e diz assim, porque as nuvens assim vai chover. Não, aqui tem aquelas nuvens gigantes, monstruosas, e não chove, passa reto. Então, assim, ó, é um eterno aprendizado. É Eu verdade. faria mais estágios em mais áreas, se tivesse oportunidade de ir para outros lugares, sabe? Essa dica eu sempre dou. Aproveitem o máximo. A gente sabe que tem pessoas que fazem curso, trabalho, fica mais difícil. Mas as oportunidades que tiverem, vão. Vão, vão e suguem as pessoas que estiverem na volta de vocês, de informações, de ideias, aprendam com elas como é que elas fazem, como é que elas resolvem, como é que elas tratam os outros, que isso é muito bom. Mesmo que não seja aquela pessoa ideal, Network. tu aprende o que tu não deve fazer, o que tu deve fazer, é essencial. Sim, muito bem. E falando de legado, qual o legado que você quer deixar? Pra quem? Eu digo assim, eu sou uma senhora idosa, eu sou uma vovozinha, eu já tenho uma neta de 3 anos. Eu digo assim, e quando as pessoas falam em legado, eu fico pensando, mas eu sou uma pessoa tão comum. O que que eu quero deixar? Eu quero deixar um mundo melhor. Eu quero incentivar. O que que eu quero para. Desculpa. Fiquei com uma coisinha, né? Quando tu pensa em legado, tu pensa que esse legado são pessoas muito importantes e que a gente não é tão importante assim, né? Eu disse que a única coisa que eu quero nessa vida é tentar deixar o mundo melhor e ser exemplo para outras mulheres. Até no meu Instagram eu coloquei lá na minha bio, encorajar outras mulheres. Por quê? Porque hoje em dia a gente fala tanto em empoderamento feminino, a gente fala tanto em igualdade, equidade. E o que que a gente precisa? A gente precisa de empoderamento. Me perdoem algumas, mas eu acho que não. Eu acho que empoderada a gente já é. A gente não precisa ser, ninguém precisa dar poder para nós. Ninguém precisa dizer que a gente tem poder. Sim. A gente já sabe. O que a gente precisa é encorajar. Eu li um livro maravilhoso, até ganhei da minha irmã, e eu não lembro o nome agora, tá? Mas o livro trata sobre isso, sobre a criação nossa com as nossas meninas. E não está dizendo que está certo ou que está errado, que é assim ou que é assado, mas faz parte da natureza humana e isso é milenar. Quando um menino sobe numa árvore e cai, o que que a gente diz? Vai, levanta, você é corajoso, vai de novo, tu consegue. Quando uma menina arranha no galho na plantinha que passou por perto, a gente diz, ai, vem aqui com a mamãe, vem aqui com a vovó, ai, minha princesinha, eu vou te cuidar. A gente, e eu digo a gente e eu, a gente tem que mudar um pouquinho
essa criação. Então a gente precisa encorajar as mulheres. A gente não precisa empoderar. E para encorajar, tu tem que usar o exemplo, tu tem que começar a mostrar que tu consegue fazer a diferença e tentar, porque isso é no futuro. A gente não vai encorajar as da minha idade mais, né? A gente atingiu um certo nível e a gente não vai mudar muito. Mas vocês, jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, existe uma pesquisa que eu fiquei boba. A pesquisa diz assim, é uma pesquisa dos Estados Unidos, conceituadíssima, que os homens, quando tem uma vaga de emprego, eles começam a ler os requisitos. Ah, chegou nos 50%, 60%, 60%, eles mandam um currículo. Eles mandam, eles enviam. Gente, eu lembro de mim. Eu lia cada requisito por requisito e ficava analisando. Não, mas aqui fala nível médio. Será que eu sou nível médio? Será que eu sou nível baixo? Mas será que eu sei? Será que eu não sei? Ai, não, essa vaga não é para mim. E chute o currículo para o lado. Tá? Por quê? Porque os homens têm esse incentivo. Eles são encorajados. Eles não têm nada a perder. A gente diz isso para eles, né? Ai, vai, consegue. Vou mandar um currículo. O máximo que vai acontecer, eu recebi ou não, não, já tenho. A mulher não. Ela tenta ser mais perfeccionista, ela tenta se encaixar em todos os requisitos. Não, vai, manda. Manda, vê o que acontece. O não tu já tem. Não tenha medo, sabe? Assim, ah, tu quer fazer engenharia? Essa engenharia, porque algumas já estão bem mais igualitárias. Mas esse meu curso aqui é muito masculino. Ai, precisa de força física, precisa de. Ai, eu sou vaidosa, não, eu não vou me adaptar. Vai, tenta! Se não der certo, tu para e começa de novo, sabe? Não tenha medo de se arriscar. Todo mundo tem defeito, né? Todo mundo tem suas aptidões e tem as suas deficiências. Assim. Tenta! Se não der certo, não é feio dizer que não deu, não é feio dizer que tu errou, não é feio tu não ser a melhor, tu não precisa ser a melhor. E é isso que eu quero deixar, sabe, para as futuras gerações. Eu quero, assim, se um dia dizer, ah, o que tu fez, o que tu ensinou? Eu disse assim, eu consegui carregar uma multidão, eu consegui carregar uma, eu consegui carregar 10. Eu consegui mudar a diferença dessas pessoas que estavam com receio, que estavam com medo. Hoje, olha só que legal, olha onde é que ela foi, olha o quanto ela cresceu, aonde ela chegou, simplesmente porque ela se arriscou. Porque o resto tudo é dela. A gente não faz nada. Tudo é da pessoa. Então, assim, ó, eu digo que o programa CREA Mulher é muito para isso. É para encorajar outras mulheres. E é isso que eu quero. Eu quero ser exemplo em todas as áreas, não só na profissional. Em todas as áreas. Sim. A gente tem que aprender a se arriscar, errar e dizer, vou tentar de novo. Agora eu tô melhor. Mas olha, um feedback, acho que eu falo por mim, e provavelmente pela Natália, é: você tem feito esse legado, Mariana. Muito bem. Eu fico vermelha, eu fico com vergonha. Muito bem, porque eu lembro quando ela veio me falar de você, eu falei, é que nem eu falei, foi o comentário que eu fiz, porque foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Ela não para? Por quê? É isso. Então, eu falo que assim, mulheres fortes incentivam outras mulheres, e é isso que vem. Eu falo, eu aprendi muito com a minha mãe, só que eu aprendo muito com outras mulheres. E isso me incentiva todos os dias a falar, pô, eu não aguentei hoje, mas amanhã eu vou aguentar, e amanhã vai dar certo. Então, um feedback assim, nosso do podcast para você é esse. Você tem feito isso. Eu tô me sentindo muito lisonjeada. Fiquei. Mas pode se sentir importante. Quando me convidaram, eu pensei assim, eu não sei quem elas são, eu não sei de onde elas surgem. Ah, mas é para falar sobre profissão, eu amo tanto a minha, eu vou. Sabe? Eu fiquei, eu vou, mas, sabe? Mas fiquei assim, da onde que elas me conhecem? É tão, assim, não existe dinheiro no mundo que pague a satisfação de tu saber, assim, que tem uma pessoa que consegue enxergar em ti como incentivo, como, sabe? Só incentivar, assim, e trazer mais e mais e mais. Aqui nós temos um grupo em Três Lagoas que é Juntas Somos Mais Fortes. Tem gente de todas as áreas possíveis. E é só para isso. É para quando uma estiver caindo, a outra vem e dá um puxãozinho.
né? Porque a gente se abate, a gente sabe que o mundo de hoje, virado de ponta cabeça, com tantos problemas que tem, a gente não é sempre que a gente está bem, a gente acorda mal, a gente acorda desanimado, às vezes tu quer chutar o pau da barraca, como eu digo, às vezes eu quero só dormir, não falem comigo, né? Eu não sei como resolver. E aí quando tu vê, tem aquela amiga que vem, dá um empurrãozinho, dá um puxão, e eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu Sim. odeio quando falam assim, as mulheres são competitivas. As mulheres, eu não sei se eu sou criada com 4 irmãs, que nós somos 4 mulheres, meu irmão é mais velho. Eu fui criada nesse mundo de a gente aprender a dividir e a gente ama umas às outras, então a gente não enxerga ninguém como adversária, como concorrente, como melhor, não. A gente, quando tu vê a outra ali indo mais longe, sendo mais, te dá mais orgulho, tu fica mais feliz. Então, eu não sei se eu fui abençoada em vir desse universo feminino em que a gente dividia tudo, estava juntas sempre, sabe? E a gente enxergar as mulheres como suas melhores amigas, como suas fontes de inspiração, que eu acho que eu consigo enxergar as mulheres maravilhosas. Eu fico assim, eu achei o máximo do teu podcast. Eu comecei a assistir os outros e disse, gente, né? Ela é tão novinha e ela é tão boa no que ela faz, sabe? E assim, tu já é uma inspiração para outras mulheres, sabe? Com certeza. E Obrigada. esse trabalho que tu faz de trazer mais informações para todos, homens e mulheres, faz toda a diferença. Conversar, mostrar. Então, receber um elogio de uma pessoa assim que nem tu é, assim, Imagina. massageou o ego. Muito obrigada. Com certeza, imagina. E, Mariana, eu queria, assim, para a gente estar encerrando, uma frase para você, depois dessa longa conversa, uma frase que você deixa, que seja importante, que seja um significado para você, do jeito que você quiser. Um rápido daquelas, eu não ensaiei, não fiz, não procurei uma frase. Uma frase, eu diria assim: não desista dos seus sonhos, não deixe ninguém tomar decisões por ti. Foque naquelas pessoas que te inspiram, tenha coragem, siga em frente e alcance seu sucesso em toda a sua área, em todas as áreas e na vida principalmente. Seja feliz. A gente está aqui para ser feliz, para se sentir realizada. Com certeza. Adorei, adorei. É bem, até, eu acho que é de mãe isso, provavelmente mãe, vovó já, né, no caso, mas minha mãe falaria essa frase com toda a certeza do mundo. E eu acho que é porque eu sempre falo de morar longe, né, então dá saudade. Aí, quando eu entrevisto outra pessoa, uma mulher, e como eu falei, que me inspira, eu falo, pô, dá saudade da minha mãe, sabe? Aí eu falo, aí você fala essas frases assim, Não, dá mais saudade. mas é tão bom. A minha mãe tá tão longe, mas ao mesmo tempo quando a gente tem esse elo de ligação, a gente tá sempre perto, né? Eu digo que até hoje, assim, qualquer coisa, eu tenho que ligar para minha mãe, né? Para trocar uma ideia, ou simplesmente para ouvir a voz dela dizer assim, tá tudo bem, o que tu tá fazendo, o que tu não tá fazendo, né? E às vezes eu digo assim, tô louca para ir para casa, porque a casa da mãe, dos nossos pais, para mim, É a é a minha casa. casa, né? Eu sou casada há anos, eu É, moro longe, mas eu gosto de deitar no colo da mãe, ficar ali protegida, parece que o mundo desaba e tu volta a ser criança quando tu tá perto, né? A saudade dói, mas vale a pena. A gente, quando tá, com né? certeza. Principalmente quando a gente está estudando, quando a gente está se fazendo na vida. Então, É, eu sempre brinco com meu noivo, com a minha mãe. Ah lá, minha mãe falou, oba, cheguei na hora. Eu sempre brinco com ela que a essa distância e tal tem que valer muito a pena. Muito, muito, muito. Porque a gente coloca assim, não é uma expectativa, né? Mas assim, é uma escolha que a gente faz de estar deixando de lado a família e falando, não, eu quero isso porque eu sei que eu vou poder fazer melhor. E tá deixando isso, eu falo, nossa, Deus tem que abençoar muito, entendeu? mas Muito, Deus tá vendo, porque olha, dá saudade, dá saudade. quando eu vim para cá, nós íamos muito para o Rio Grande do Sul. 45 dias, 2 meses, a gente estava no Rio Grande do Sul, não passava mais que isso de jeito nenhum. Era uma e outra, e dizia para o marido, vamos lá. E a gente ia.
Quando veio a pandemia, eu fiquei mais de um ano aqui, sem ir para o Rio Grande do Sul. Eu achei que eu fosse enlouquecer. Assim, Eu era uma imagino. saudade, tirando todo o aspecto terrível da pandemia, o distanciamento, o estresse, a Sim, preocupação, o nervosismo, né? Foi caótico, né? Foi um desesperador. Mas, assim, faltava tu tá passando tudo aquilo e ainda longe da tua família, longe daquele teu porto seguro, né? Porque a família é é. o porto seguro, né? Se é mãe, se é pai, é a família que a gente tem é um porto seguro. Então, assim, na pandemia a gente ficou mais de um ano sem ir para o Rio Grande do Sul. Aquilo para mim me estraçalhava, assim, e eu dizia, e mesmo assim, agora, parando para pensar, por que que tu não ficou no Rio Grande do Sul? Por que que tu veio embora, né? Porque a gente tem a matriz da empresa continua lá. Tu não vai embora? Eu digo assim, não, a minha família tá aqui no meu coração, tá comigo, eu vou, eu aproveito, eu sinto saudade, sinto, mas assim, eu sei o quanto eu cresci como pessoa, o quanto a gente cresce, assim, sabe? A gente toma na cabeça, a É. gente sofre, a gente chora, mas a gente evolui muito como pessoa, eu acho, sabe? E a gente Sim, consegue passar para os outros e tenta ajudar outras pessoas também, e a gente contribui para o mundo de uma maneira diferente, assim, tu saber que todo o teu com sacrifício certeza. tem um objetivo, e esse objetivo tem um resultado, e esse resultado é bom. Imagina, eu tô aqui falando contigo agora e recebendo esse elogio, e fiquei assim, sabe? Tipo assim, né? É por essas e outras que vale a pena, né? São oportunidades que a gente Com certeza. agarra e na pior das hipóteses, se não der certo, a gente volta e começa de novo e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente só não pode, Sim. pode chorar, pode desistir, mas desistir realmente não. Jamais, né? Recomece de maneira É, diferente, mas não fica parado, não fica sim. estagnado. Vai e conquista, conquista. A gente tem que ser feliz. Adorei, adorei o nosso papo. Adorei a sua frase, já falei. E se eu começar a falar de novo, eu vou começar a chorar e eu não quero, porque agora minha mãe tá aqui e agora eu sou grande, como ela sempre fala pra Beijo para a mim. mãe, porque eu acho que as mães têm um coração desesperador quando os filhos estão longe. Ah, se o filho É, sofre, a mãe é, sofre 3 vezes mais, eu digo por experiência própria. sim. Haja coração de ter mãe estudante longe, ó. Vivi isso. É, a minha mãe, ela me liga, ela fala assim, agora eu não choro mais porque eu sou grande, viu? Pode cuidar. Então agora ela chegou, eu não posso chorar. Então agora eu vou falar a minha frase, porque assim, no início eu achava muito chique vocês ter frase e a gente não, entendeu? E agora eu tenho as frases. Hoje também queria dar os créditos à minha equipe maravilhosa que fez a frase. E eu preciso puxar a minha orelha própria, porque já faz tempo que eu não faço minhas frases. E isso, olha, mas a equipe tá aí. E eles fizeram uma frase assim, que eu acho que combina com toda certeza com você, de assim, inteiramente. E amanhã essa frase vai estar no meu perfil. Então, o pessoal que está aqui hoje assistindo, amanhã vai lá no meu perfil, vai lá compartilhar com todo mundo e marcar os amigos, viu? E a frase que eu deixo hoje é: vontade faz você levantar, atitude faz você vencer. Perfeito. Amei a tua frase. Amei. É exatamente isso. A gente precisa. Exatamente. Perfeito. Parabéns a toda a tua equipe. Eles são, eu falo, eu brinco, semana passada eles não gostaram da frase que eu escolhi, entendeu? Mas essa semana eu adorei a frase deles. Então esse é um relacionamento. Nada nesse mundo é perfeito, né? Exato. E como é que os jovens dizem? Mas, Como é que os jovens... E tá tudo bem. e tá tudo bem, exato. Tá tudo bem. Mariana, eu queria te agradecer agora, assim, eu tenho certeza que para mim, para Natália, assim, principalmente, tá sendo uma honra enorme ter você aqui, como eu falei. Agradeço muito você ter tirado um tempinho para estar conversando com a gente. A gente marcou já faz muito tempo, mas eu espero ter você aqui o ano que vem, viu? Porque ano que vem agora eu vou começar a fazer spoiler, que tá chegando ao fim a nossa agenda. Mas ano que vem tá assim, linda, entendeu? A nossa agenda já tá aberta, já tá assim, carregadíssima.
Então, eu já queria deixar aqui o convite para você estar aqui o ano que vem. E eu já super aceitei. Eu já estou me sentindo Então, muito tá honrada. Pode marcar e só me avisa o dia. E espero conhecer você Então tá pessoalmente também, ótimo, vai ter um bate-papo assim. com certeza. Com certeza. A gente já vou falar na Natália lá pra gente conversar sobre o outro assunto pra gente abrir um espaço na agenda. Mas eu agradeço muito a tua participação, assim, desejo longos e longos sucessos para você na sua carreira profissional, na sua vida pessoal. E te espero aqui nos próximos, então. Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço principalmente o elogio, assim, muito obrigada mesmo. Parabéns para vocês, porque são atitudes que fazem a diferença, levar o conhecimento, trazer novas ideias, discutir com as pessoas, conversar. Isso é muito bom, incentivar, né? E o jovem, às vezes, está meio perdido mesmo nas profissões e não sabe direito para que lado vai. Então, é Sim. muito importante. Parabéns, adorei te conhecer, de verdade, sim, adorei muito. Espero estar com vocês mais vezes. Contem comigo no que precisarem. E adorei a cada um que participou e eu não conseguia ler, porque eu sou uma cegueta, ó. Eu uso óculos. Só que eu tirei os óculos porque estava muito sujo. Quando eu olhei assim, eu disse, não, eu não conseguia ler, mas eu vou ler cada um das pessoas que escreveram. Muito obrigada por me escutarem, por me assistirem, pela paciência. Muito obrigada, um beijão. Especialmente para minha irmã Cecília, que ela Então, escreveu, ele estava curtindo. tava escrevendo um monte de coisa aqui. Depois eu Mas, vou ó, ler. eu só queria deixar um recado pessoal. Depois essa live vai estar no YouTube, então vai lá, segue a gente, participa, deixa o comentário lá na live. E também depois que sair no Spotify, no YouTube, em todos os lugares, eu vou estar avisando no Instagram. Então, então o pessoal que vai estar nos ouvindo, vai lá no Instagram, vai lá seguir a gente, tá? O perfil da Mariana também tem muita coisa, vocês podem estar seguindo ela, viu? Convido para estar seguindo. E é isso, gente. Muito obrigada, Mari. Um beijo pro pessoal que estava aqui acompanhando a gente. E até o próximo Um episódio. beijão, uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês que já está chegando. Parabéns. Muito Isso. obrigada. Tá. Obrigada.